Bom dia, meus amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Chegamos hoje ao ruminar do alimento diário, semana 3, sábado. Versículo para leitura com oração. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre a sociedade pós-moderna se levanta contra os princípios da palavra de Deus, da lei de Deus. Nós vimos durante a semana que Satanás tem conduzido a sociedade a retirar das nações todos os padrões, valores e normas relacionados com a palavra de Deus. Essa é exatamente a era em que vivemos, chamada de pós-moderna, no pós-modernismo, onde determinados grupos sociais e nações questionam a verdade única, universal e absoluta. Essa sociedade é fundamentalmente baseada na ideologia do relativismo. Eles questionam qualquer possibilidade de princípios morais universais para reger a conduta das pessoas. Ou seja, na verdade eles negam a universalidade dos princípios da palavra de Deus que estão na consciência humana, conforme vimos já na quinta-feira. Claramente esse movimento é para retirar das nações a lei do Senhor e preparar o caminho para o aparecimento do homem da iniquidade. Um dos resultados disso que nós vemos é o hedonismo humano, onde a experiência pessoal ela é mais importante do que a ética dos valores coletivos. Ou seja, o que é bom para o indivíduo passa a ser mais importante do que é bom para a maioria das pessoas. Isso está presente em nossos dias. E muitos ainda dizem assim: eu não quero ouvir, não adianta discutir, cada um tem a sua própria verdade, por isso não vamos dar ouvido. Quando eles dizem cada um tem sua própria verdade, significa que eles não querem tomar a Bíblia como a verdade de referência. E aí eles afrontam quem é você para julgar, e eles acham que cada um deve fazer conforme pensa, como estava na época dos juízes, que foi o período mais negro da história na Bíblia. E essas ideias já permeiam nossas escolas, universidades, livros, televisões, filmes e as redes sociais. E isso tem passado de forma generalizada para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, adultos, idosos e todas as classes sociais. Por isso é um alerta para nós, porque não podemos deixar que isso mine a nossa fé e o nosso viver da igreja. Nosso tempo que vivemos hoje, muitos são constrangidos a nem pregar o que a Bíblia diz, sob o pretexto de que incomoda determinados grupos da sociedade. Ministros que pregam a palavra são até acusados de praticar discriminação e preconceito, por se posicionarem a favor do que está escrito na palavra de Deus. Então aqui nós vemos cada vez mais a sociedade se organizando para impedir que a palavra de Deus seja pregada com liberdade. Nesse contexto, nós vemos grupos minoritários reivindicando maiores direitos e maior reconhecimento social para não serem oprimidos, serem tratados com dignidade. Na verdade, de forma legítima, eles estão lutando por esses direitos. E, claro, todo ser humano tem direito. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não apenas que um grupo minoritário estabeleça o seu direito e a maioria se dobre em favor dessa minoria. Muitos até fazem campanha contra aqueles que não concordam com as suas escolhas e querem que a maioria os aprove. Por exemplo, o movimento LGBTQ+, começou afirmando seus direitos, pedindo dignidade, e hoje adquiriu tanta força que quer impor suas crenças para a sociedade. E muitas grandes empresas se alinham a essas ideologias
concordam com os pressupostos desse movimento. Conforme a Bíblia diz, todos nós temos liberdade de crermos do jeito que nós queremos. O ser humano é livre para fazer as suas escolhas, mas a nossa liberdade tem um limite, porque haverá um juízo de Deus e toda escolha tem uma consequência. Não podemos permitir que a minoria obrigue a sociedade a pensar como eles quando eles estão em desacordo com a palavra de Deus. O ponto principal é esse. Não que nós consideramos errado e julguemos ninguém, mas nós somos a favor da palavra de Deus. E o anticristo usa esses movimentos, essas ideologias, para gradativamente retirando das nações os princípios da palavra para que ele possa governar. Conforme vimos em Salmos 2:2. Ele quer sacudir as algemas, não ter nenhuma restrição, até mesmo tribunais têm realizado julgamentos amparados nessas ideologias. Então, na verdade, Satanás usa tudo isso para poder subverter as nações, os conceitos éticos e morais da sociedade, para que o homem da iniquidade tenha liberdade de agir. Por isso nós temos que ter muito discernimento espiritual. Não somos contra nenhuma pessoa, mas nós não renunciamos à palavra de Deus. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse novo dia, Senhor. Queremos nos consagrar a Ti. Sabemos que há muitas ideologias e filosofias que querem subverter os princípios, a moral, a lei, a ordem das famílias, da sociedade, especialmente daqueles que se posicionam pela palavra. Senhor, nós nos posicionamos em favor da palavra de Deus. Guarda nosso coração, guarda nossa mente, nos faz aprofundar na palavra, se constituir da palavra, viver a palavra e pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe o nosso sábado, em nome de Jesus. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como tudo ruir, mas Deus força nos dá, o milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus.